Fred Vasseur está no olho do furacão. O chefe da Ferrari, que chegou ao comando da escuderia com a missão de resgatar o prestígio da equipe mais tradicional da Fórmula 1, agora enfrenta uma das maiores pressões desde que assumiu o cargo. Em meio a uma temporada que começou com expectativas elevadas e promessas de evolução, o francês se vê mergulhado em uma tempestade de rumores, insinuações e críticas que colocam em xeque não só seu trabalho, mas também a estabilidade interna da Ferrari. A narrativa que vem ganhando força na imprensa europeia, especialmente na italiana, é de que Vasseur está por um fio, e que os próximos grandes prêmios seriam decisivos para determinar seu futuro dentro da equipe. Mas será que há verdade por trás disso tudo? Ou estamos diante de mais um ciclo de histeria midiática que tenta sabotar o pouco de solidez que a escuderia vinha construindo? Desde que assumiu o cargo, Vasseur se propôs a reconstruir a Ferrari. Ele herdou uma equipe traumatizada por erros estratégicos constantes, falta de liderança clara e um ambiente interno dominado pelo medo de falhar. A cultura que reinava antes da sua chegada era de desconfiança, de culpa sendo empurrada de um setor para o outro, de decisões tomadas às pressas e de uma pressão tóxica que corroía o desempenho da equipe. O que ele trouxe foi um projeto de longo prazo, baseado em estabilidade, paciência e reorganização interna. Não seria algo que mostraria resultados imediatos, mas que, com o tempo, poderia recolocar a Ferrari no caminho das vitórias consistentes. A temporada de 2024 até deu sinais disso, com vitórias, pole positions e até certa consistência. Mas o ano de 2025, até agora, tem sido decepcionante. Com uma série de desempenhos abaixo do esperado, a Ferrari viu sua vantagem em relação à Red Bull desaparecer. Pior, foi ultrapassada por uma McLaren em ascensão meteórica. Além disso, a chegada de Lewis Hamilton trouxe mais visibilidade, mais expectativas e, claro, mais cobrança. Mesmo com o heptacampeão ainda se adaptando ao carro, esperava-se que a equipe desse um salto em desempenho. Só que isso não aconteceu. Ao contrário, a Ferrari hoje se encontra lutando para se manter à frente da Aston Martin, enquanto vê seus dois pilotos lutarem com um carro que parece inconsistente, instável e pouco confiável nas corridas. E nesse cenário, começaram os boatos. A imprensa italiana, conhecida por sua paixão e impaciência com a Ferrari, começou a divulgar informações de bastidores indicando que a diretoria da escuderia estaria insatisfeita com Vasseur. Alguns jornalistas foram mais longe. Disseram que já se discutia um substituto e que o francês teria apenas 3 GPS para provar que pode seguir no comando. O ruído foi alto o suficiente para atravessar fronteiras, se espalhar pelos paddocks e chegar até os ouvidos do próprio Vasseur. E foi aí que tudo explodiu. O chefe da Ferrari não poupou palavras. Em uma coletiva incisiva, ele classificou os rumores como desrespeitosos, perigosos e absurdos. Disse que essas especulações são uma tentativa clara de sabotar o ambiente interno da Ferrari, criando insegurança e instabilidade. Mais do que isso, afirmou que os jornalistas estavam brincando com a reputação de pessoas reais, que têm família, filhos, pais, amigos, e que estavam sendo expostos a um linchamento público sem qualquer fundamento. A fala de Vasseur foi mais do que uma defesa pessoal, foi um escudo levantado em nome da equipe inteira. E o mais interessante é que ele não está sozinho nessa. Lewis Hamilton, talvez a voz mais influente da Fórmula 1 moderna, foi categórico ao afirmar que Vasseur foi a razão principal pela qual ele escolheu a Ferrari. Disse que adora trabalhar com ele, que confia em sua liderança e que os rumores são pura invenção. Mais do que apoio institucional, Hamilton ofereceu respaldo moral. Algo semelhante fez Charles Leclerc, que há muito tem com Vasseur uma relação de confiança que remonta aos tempos de Sauber. O monegasco foi direto. Acredita que Vasseur é o nome certo para conduzir a Ferrari ao topo e que não há razão para questionar sua permanência. Mesmo assim, o burburinho não cessou. A pressão externa continua. A torcida está impaciente. A mídia segue especulando. E os resultados não colaboram. O que nos leva ao ponto central. A Ferrari de hoje é muito melhor do que a Ferrari de 2 anos atrás em termos de estrutura, clima interno e estratégia, mas ainda falta entregar performance real na pista. E é isso que alimenta a crise. Vasseur pode ter feito um trabalho sólido nos bastidores, mas a Fórmula 1 é um esporte cruel. O que conta, no fim das contas, é o cronômetro. E nesse quesito, a Ferrari ainda não virou a chave. Há também um elemento político nesse cenário. O nome de Vasseur foi inicialmente aprovado por John Elkann e Benedetto Vigna, que queriam alguém mais técnico e menos midiático, diferente do perfil de Mattia Binotto. Vasseur assumiu com a promessa de autonomia para reestruturar a equipe. Ele trouxe novos engenheiros, redesenhou setores estratégicos, contratou especialistas de outras escuderias e implementou uma cultura mais horizontal. Mas os resultados, como sempre, são cobrados por quem está acima.
E se a diretoria da Ferrari, que nunca foi famosa por sua paciência, entender que o ciclo já se esgotou, não hesitará em puxar o gatilho. Isso já aconteceu inúmeras vezes antes. Trocar chefes virou quase uma tradição em Maranello. No entanto, demitir Vasseur agora seria mais do que um erro técnico. Seria uma nova guinada rumo à instabilidade. Seria cortar um processo pela metade. Seria retroceder para os mesmos padrões de desespero que afundaram a Ferrari nos últimos 15 anos. E talvez por isso a maioria dos pilotos, ex-chefes e analistas sérios da Fórmula 1 considerem absurda a ideia de tirá-lo agora. Afinal, a Ferrari não precisa de um salvador milagroso. Precisa de continuidade. E esse é o grande dilema. De um lado, a cultura do imediatismo, a pressão da torcida, a mídia sedenta por manchetes e a exigência de resultados. Do outro, um projeto de longo prazo, que ainda está amadurecendo, mas que já mostra sinais de solidez estrutural. Vasseur representa essa tentativa de mudança profunda, e por isso sua permanência ou saída dirá muito sobre que tipo de Ferrari o futuro reserva. Uma Ferrari paciente, estratégica, racional? Ou a mesma Ferrari impulsiva, passional e instável dos últimos anos? Nas próximas corridas, o jogo será mais psicológico do que técnico. Cada erro da equipe será ampliado. Cada abandono será interpretado como colapso. Cada entrevista será analisada em busca de sinais de crise. E, enquanto isso, Fred Vasseur precisará manter o time focado, blindado e confiante. Sua maior missão agora não é apenas fazer o carro melhorar. É impedir que o projeto seja destruído por vozes externas que não estão preocupadas com a verdade, mas com o espetáculo. No fim das contas, o tempo dirá se Vasseur vai conseguir atravessar esse furacão. Mas uma coisa é certa, sua resposta foi firme, clara e, sobretudo, corajosa. Ele mostrou que não está disposto a se curvar diante da pressão. E isso, por si só, já é uma mudança significativa na cultura da Ferrari. Afinal, para voltar a ser campeã, a equipe italiana precisa mais do que um bom carro. Precisa de liderança. E, gostem ou não, hoje essa liderança tem nome e sobrenome: Frederic Vasseur.